Com os royalties do petróleo na pauta do Supremo Tribunal Federal, a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Produtores de Petróleo está se movimentando para tentar garantir uma alternativa de arrecadação para os municípios produtores. O STF já marcou para 20 de novembro o julgamento da liminar na ação direta de inconstitucionalidade, que prevê novas regras para a redistribuição dos royalties do petróleo. E para saber mais detalhes sobre a atuação dos parlamentares, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o presidente da Frente, deputado Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro. E o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Vladimir. Obrigado pelo convite para estar aqui à disposição para os esclarecimentos necessários. Deputado, primeiro eu queria que o senhor falasse desse trabalho que a Frente já fez, que vocês já estiveram no Supremo, que documento que foi levado, o que vocês estão propondo? Olha, eu como presidente da Frente, eu agendei uma reunião com o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Junto comigo foram alguns deputados da bancada do Rio de Janeiro, também o senador Flávio Bolsonaro, o senador Harold de Oliveira, e mostramos ao Toffoli a realidade que vai viver os municípios produtores, mas principalmente o estado do Rio de Janeiro como um todo. É uma situação de calamidade, né? Não existe a possibilidade da gente ter, neste momento que o Rio de Janeiro vive uma crise já histórica, uma redistribuição desse tamanho que o Rio de Janeiro como um todo perde em torno de 50% da sua arrecadação de royalties de petróleo. Então vai inviabilizar o estado. Em termos de recursos, os municípios perderiam quanto, por exemplo? De royalty, o município, por exemplo, de Campos de Macaé perde em torno de 70% da arrecadação de royalty, o que significa 40% da arrecadação total. Agora, também com essa crise que houve na Arábia Saudita, o petróleo brasileiro pode até ser valorizado, não é isso? Não, o preço do barril deve subir, como o dólar também está alto, passando aí dos R$4, a tendência é que nós temos uma arrecadação melhor de royalties para todo o Brasil, mas principalmente para os estados produtores, que é Rio, São Paulo e Espírito Santo. Mas isso não tem nada a ver com a questão da partilha, né? Porque claro, se for partilhado, vai ser partilhado para o Brasil inteiro. Mas o que eu costumo dizer é que os municípios que não produzem petróleo vão ter uma parcela muito pequena numa redistribuição global, né? Vai ser distribuído pelo FPM, pelo FPE, o que não dá ganho significativo aos municípios e aos outros estados, mas vai quebrar os estados produtores. Agora, que áreas de investimentos podem ser mais afetadas, já que o impacto não é só o financeiro, tem o ambiental, o urbano? Não, porque na verdade os royalties eles são compensações ambientais pelos danos que são causados. Também tem os danos sociais, porque a população das cidades aumentam, a procura pelo serviço público aumenta, porque a população aumenta. Então o royalties foi criado para ser uma indenização para custear isso. Mas também tem a questão da participação especial do petróleo, que ela é uma compensação pela perda do ICMS, porque todo produto ele é taxado na sua origem, menos petróleo e derivados e a energia. Então, se for redistribuído e a gente perder royalties de participação especial, mexe com todo o pacto federativo. Então, isso é um dos motivos que a Frente está marcando agora a audiência com todos os ministros do Supremo para tentar convencê-los a não votar essa redistribuição agora ou então votar favorável ao Rio de Janeiro. Agora, essa medida foi aprovada no Congresso e ela está sendo questionada no Supremo. Caso o Supremo não dê ganho de causa aos estados produtores, existe alguma alternativa de recursos? Olha, essa lei foi aprovada pelo Congresso em 2012, com imensa maioria, até porque à época só o Rio de Janeiro e o Espírito Santo eram estados produtores, então foi Rio e Espírito Santo contra todo o resto. Foi aprovada, o estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que a ministra Carmen Lúcia suspendeu os efeitos da lei. Então essa lei está suspensa desde 2012. E agora foi pautado para o próximo dia 20 de novembro, que está causando muita preocupação para todos os parlamentares do Rio, Espírito Santo e agora também São Paulo, porque entrou agora na jogada também o pré-sal, que naquela época não tinha tanta evidência assim. Então a gente está tentando uma conversa entre todas as bancadas dos estados para ir agora a cada ministro conversar com eles e mostrar como será a realidade daqui para frente se isso acontecer. Nós não estamos falando aqui só de perda de arrecadação, nós estamos falando de falência. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem o Rio Previdência, que é a sua previdência dos seus funcionários aposentados, lastreado em royalties. Como vai ficar os aposentados do Rio de Janeiro? Sim, ainda mais os contratos também que foram feitos de longo prazo. O que a gente pede é que, se for entendido que tem que se distribuir, é que pelo menos mantenha os campos já concedidos como estão contratualmente. Já estão concedidos, deixa da forma que está. Daqui para frente se rediscute
distribuição para o país inteiro. Mas não é justo que a gente mexa em um contrato já firmado, porque não tem como recuperar. Vai ser uma falência tão rápida, porque é de um ano para o outro. Aprovou agora dia 20 de novembro, na verdade já começa a valer no dia seguinte. Então você imagina um município, um estado que está com uma previsão de arrecadação, com contratos já firmados, compromissos já assumidos e de repente de um dia para o outro perde esse recurso. Não tem o que fazer. Então assim, é uma situação muito complicada para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Espírito Santo, alguns outros municípios agora que entraram também por causa do pré-sal, que à época não existia, que está simplesmente sem saber o que fazer caso perca no dia seguinte. Então nós estamos também tentando, através de outra frente, junto com o senador Flávio Bolsonaro e junto ao ministro Paulo Guedes, que se discuta dentro dessa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso agora, uma saída para isso, porque não existe saída se você tem uma receita prevista e de um dia para o outro você perde. Não tem saída para isso. Então, ou se acha uma saída na reforma tributária, ou então se consegue que pelo menos seja mantidos os campos que já estão concedidos. Mesmo com o aumento de arrecadação que pode ocorrer com a venda nos novos leilões que estão previstos também agora para o final do ano? Mas isso será para o Brasil inteiro, não será apenas para os municípios que produzem. Porque a alegação dos municípios que não produzem é que o petróleo está no mar e que o mar pertence à União. Mas olha, as empresas se instalam no município que está de frente à bacia. Por exemplo, tem a bacia de Campos e a bacia de Santos. Os municípios que sofrem impacto direto daquilo, impacto ambiental, impacto social, é onde está instalado aquelas empresas para onde vai a maior parte da população e não é justo que se distribua para o país inteiro. Deputado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Nada, sempre às ordens. Eu conversei sobre a distribuição de royalties com o presidente da Frente Parlamentar dos Municípios Produtores de Petróleo, deputado Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro. Você pode conferir esta e outras edições no programa pela internet, no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.